Eu quero trazer para vocês armas. Como enfrentar isso que está acontecendo? Como enfrentar? Não é? Eu vou fazer várias exposições aqui. Depois eu vou explicar o material que eu trouxe para vocês. E eu vou trazer algumas orientações bem práticas. Por que estão erotizando as crianças? O que está por trás disso? Eu fui pesquisar, aliás, nem fui pesquisar. Quando eu entrei na UNB, em 1982, eu entrei na universidade com 16 anos. E eu era muito estudioso. Hamlet eu li com 11 anos. Eu lembro até hoje. Eu acho que com 15 anos, tudo que você imaginar eu já tinha lido. Essa de Queiroz, Machado de Assis, os românticos, simbolistas. Eu era muito culto. Eu acho que 80% do que eu sou, eu conquistei até os 14. Eu lia muito. Quando eu entrei na universidade, eu já tinha toda a noção de Freud, do comunismo. Eu era comunista. E a primeira leitura que eu tive foi do marxismo cultural. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês, eu estudei com 16 anos. Está claro para todo mundo que estão erotizando as crianças ou não? Para alguém aqui não está claro isso? Está bem claro, não está? Quando você pensa nessa erotização, a gente fica pensando o quê? São depravados? São pervertidos? Não. Nada disso. Não tem depravados nem pervertidos. Embora seja depravação, embora seja perversão, essa é uma ação política. Eu vou ler para vocês o que diz Karl Marx no Manifesto Comunista. Suprimir a família, abolir a família. Até os mais radicais ficam indignados com esse propósito infame dos comunistas, diz Marx. E continua ele. Mas sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. Está lá no Manifesto Comunista, eu trago para vocês. Rodapé, página, edição. Entende? Repita comigo. Abolir a família. Está no sistema operacional do socialismo. Quem entendeu isso? Está no Manifesto Comunista. Suprimir a família. O que é suprimir? Abolir, destruir, acabar. E ele explica por quê. Em um velho manuscrito, redigido em 1846, encontro a seguinte frase: a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Hoje posso acrescentar: a família monogâmica é o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história. É a primeira opressão de classes em que o homem explora a mulher. É assim que o socialismo e o comunismo veem a família monogâmica. Um homem com uma mulher. Exploração da mulher pelo homem. Antagonismo de classe. Como destruir a família? Ele não diz como. Passou mais ou menos 70, 80 anos. 1940, 1950. Surge uma escola chamada Escola de Frankfurt. Socialistas, marxistas, debruçados sobre a ideia original de Marx. Destruir a família. A família é a primeira forma de exploração. Família monogâmica. E Herbert Marcuse desenha um projeto. O seu livro chama-se Eros e Civilização. Olha o que Herbert Marcuse diz. A força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, instrumento de prazer. Tal coisificação era tabu e manteve-se como infeliz privilégio de prostitutas, degenerados e pervertidos. Continua ele.
Marcuse propõe que todo o corpo se transforme em mero instrumento de prazer. É preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para todas as práticas sexuais. Eu vou repetir. Marcuse diz no livro: é preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para toda a prática sexual que desejarem fazer. Marcuse exemplifica: permitam que crianças, adolescentes e jovens façam sexo com animais. Bestialismo. Lembra da zoofilia? Eu não mostrei, mas lá no Santander, na exposição do Santander, tinha cena de sexo entre homem e animal. Bestialismo. Marcuse continua: permitam que crianças, adolescentes e jovens façam sexo com cadáveres. Necrofilia. Ele dá um recado para os pais: pais, mantenham intimidade sexual com seus filhos menores. Incesto. Está no livro dele. Ele escreveu Eros e Civilização. E para que isso tudo? Diz ele: a erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. E finaliza: ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Fecho aspas. Erotizar crianças é um projeto do socialismo cultural para destruir a família monogâmica. Está nos livros. Livros contra livros eu não faço nada, eu leio e reflito. Precisamos conhecer isso melhor. Eu fiz aqui um resumo, é claro. Mas pastor Ival, como seria bom se os cristãos lessem isso? Porque eles iam ver que não é para combater socialista, é para combater a ideia do socialismo. É para combater o socialismo como ideia, porque ele é antagônico ao cristianismo. É antagônico à civilização, até à biologia. Está no livro deles: erotizem as crianças e adolescentes e jovens para destruir a família. Por que destruir a família? Porque a família é a célula da civilização burguesa, na visão deles. Você sabe que o câncer, ele não destrói um órgão. O câncer destrói o quê? Células. A luta contra o câncer é celular. Então eles descobriram, é verdade, para destruir esse grande monumento da civilização judaico-cristã, eu tenho que destruir a célula dessa civilização. E qual é a célula do cristianismo? Família. Família. Família é a célula. Como destruir a família? Erotizando as crianças. É um resumo de um resumo de um resumo. Precisamos conhecer essa história. Precisamos debruçar sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. E precisamos agir contra isso. O que eu venho trazer para vocês agora são ferramentas. Por quê? Toda essa estratégia está implantada na educação brasileira. Nas faculdades que formam professores, os professores já vêm com o sistema operacional ideologia de gênero. Pode até mudar de nome, gente. Não fiquem presos à expressão ideologia de gênero, porque na verdade o que está por trás disso são pedagogias, filosofias, que querem dar autonomia de vontade à criança. Meninos de 2, de 3, de 4 aninhos poderão tomar suas decisões. A lei diz que não, você e eu sabemos que jamais. Mas para esses ativistas e delinquentes sexuais, é preciso implantar isso à força. E como é que eles vão fazer isso? Através da educação. Você fica pensando, a Globo, ei! O nosso maior problema são as escolas, salas de aula. Porque lá o menino não pode levantar nem desligar o professor com controle remoto. O menino é obrigado a estar lá dentro e você não está lá, está? Os pais estão com os filhos na escola? Não. E eles elegeram exatamente a sala de aula porque os filhos não estão na presença dos pais.
E eles não vão apresentar todo esse lixo que eu apresentei de erotização nessa forma, não. Eles põem um verniz. Qual é o verniz? Vamos combater a homofobia, vamos combater o preconceito e discriminação, vamos dar aula de educação sexual. É só um verniz. De fato, o que estão fazendo é isso que vimos aqui. Apresentando os temas da sexualidade adulta a crianças. É ilegal. Viola o Código Penal, viola o Estatuto da Criança. Sabe o que aconteceu com a igreja? Isso não é espiritual. Esse é o nosso problema. Tudo que eu estou falando aqui, eu concordo. Todos dizem, é mesmo, nossa, interessante. Mas, na verdade, agora vem uma crítica ao nosso pensamento teológico, talvez. É espiritual defender crianças? A que ponto? E o problema é a proporção. Qual é a prioridade? O inimigo elegeu as crianças como alvo único da sua ação revolucionária. Tudo está concentrado em sala de aula e na mente das crianças. Tudo é mídia, erotização das crianças, é Anitta, Beyoncé, erotizar, 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 erotizar. E nós da igreja? Nós estamos aí com muitos projetos, não é verdade? O inimigo não. Ele só quer crianças e mais nada. O projeto deles está funcionando. Eles estão progredindo. Eles são a faca quente na manteiga e nós somos a manteiga. Aliás, os nossos filhos e netos. Então há um problema teológico. Porque se não vemos espiritualidade em cuidar dos filhos, é um problema. Então é necessário uma reflexão. Talvez agora seja coisa de pastores mesmo, das lideranças. Por que nos calamos diante do sacrifício público das crianças? Por que vamos orar ao invés de marchar? Eu não tenho resposta. Trago apenas esse meu clamor, né? Onde estão os homens e mulheres de bem? Onde estão?